Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre calorimetria, os princípios da troca de calor e calorímetro. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de acionar o sininho, de compartilhar e dar o seu like. Então vamos lá! Processos de troca de calor. Existe, pessoal, três formas de troca de calor. Existe a troca de calor por condução, por convecção e por radiação. Então, um bom isolante é aquele que obedece essas três formas de troca de calor, que evita que o calor se propague nessas três maneiras. Então, vamos lá. A troca de calor por condução, então nós estamos vendo aí, observando essa panela que está ao fogo, é uma panela de aço cirúrgico. Então, com o passar do tempo, se eu deixar essa panela aí no fogo, toda a panela vai estar quente. Então, veja que o cabo dela não é isolante, então a temperatura aí vai passar de molécula em molécula, que nós chamamos aí a troca de calor por condução térmica. Então, o calor se propagou de partícula em partícula. Existe a troca de calor por convecção. Então, veja aí o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é colocado aí na parte mais alta de uma residência? É para ter uma eficiência maior, pessoal. Isso mesmo. Porque nós sabemos de aulas passadas que quando um corpo denso, então, por exemplo, aí, o ar, quando ele aquece, como ele é menos denso do que o ar frio, ele vai ficar sempre na parte de cima. Então, nós vamos ter uma eficiência maior de um ar-condicionado quando é colocado na parte superior, porque o ar frio desce, o ar frio é mais denso do que o ar quente. Então, nós fizemos aí uma simulaçãozinha. A setinha que está de amarelo, é o ar quente subindo, chega no ar condicionado, ele é refrigerado e mandado para o ambiente. Então existe um ciclo aí, ó, que nós chamamos de convecção térmica. A mesma coisa acontece na geladeira, ou quando você está fervendo uma água, né? Então a água quente sobe e a fria desce. Então aqui está em contato mais direto com a chama, ela vai aquecer mais rapidamente, então vai subir, então vai acontecer a convecção térmica. E quando pensa que não, toda a água estará quente. A mesma coisa acontece na geladeira, né? Na geladeira acontece o processo semelhante do ar condicionado. Existe também a troca de calor por radiação. Então veja aí que temos duas pessoas aí se aquecendo aí na beira de um fogo. Então a temperatura está chegando até ele, a energia está chegando até ele por intermédio da radiação. E é dessa maneira também que a energia chega na Terra. Então nós vimos naquela imagem inicial o Sol e o planeta Terra. Então se não existisse o Sol, nós estaríamos abaixo de 0 graus Celsius. Então veja que o calor ele se propaga por irradiação. Se precisasse de um meio material para conduzir, logo nós não teríamos aí uma temperatura agradável aqui na Terra. Seria um local inóspito, né, para se viver. Então são essas três maneiras que o calor pode se propagar: por condução, por convecção e por radiação. Vamos falar um pouco sobre o princípio da conservação da energia, ou o princípio da conservação da quantidade de calor. Ou seja, a soma algébrica dos calores trocados tem que ser igual a 0. Então veja aí o termômetro. Então, quando você quer medir a temperatura de um corpo, coloca aí o termômetro debaixo do braço, né? E com o passar do tempo vai ser avisado aí pelo bip do termômetro que entrou em equilíbrio, ou seja, a temperatura do termômetro entrou em equilíbrio com a temperatura do seu corpo. E aí é fácil de fazer aqui a leitura. Sabemos que a temperatura corporal do ser humano é 36 graus Celsius. Então, passando disso aí é prejudicial, ou abaixo disso também é prejudicial.
Então, se nós temos 3 corpos trocando calor entre si, a soma algébrica dos calores trocados, recebido e cedido tem que ser igual a zero. Então, não esqueça aí desse princípio, né? Ou seja, o corpo mais quente sempre vai fornecer calor para o mais frio. Então, como o corpo quente está cedendo calor, logo a temperatura dele abaixa. E o corpo que está recebendo calor, a temperatura sobe. Até que ponto acontece essa troca de calor? Até os corpos alcançarem o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, obrigatoriamente as temperaturas dos corpos serão iguais. Então nós temos aqui uma garrafa térmica, é um exemplo aí de um calorímetro. O calorímetro é um dispositivo que evita trocar calor com o meio externo, ou seja, não deixa acontecer troca de calor. Então a garrafa térmica é um exemplo de um calorímetro. A garrafa térmica, se você abrir ela, você observa que as partes de vidro é espelhado e existe um vácuo. Ou seja, o vácuo é para impedir a troca de calor por condução. O espelhado é para evitar a troca de calor por irradiação. E por convecção é a tampa, né, que tampa a garrafa. Aqui, então, essa garrafa térmica é um exemplo de um calorímetro. O calorímetro, então, é um dispositivo que evita a troca de calor com o meio externo. Vamos fazer um exemplo para não ficar só com a nossa conversa aí, né? Para ficar mais emocionante. Então, veja aí o exemplo. Um calorímetro cujo equivalente em água é de 35 gramas, contém 115 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Coloca-se então no calorímetro mais 300 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius. Calcule a temperatura do equilíbrio térmico. Então, quando tem problema igual a esse, pessoal, eu aconselho que faça uma tabela e coloque todos os dados na tabela. Então, veja que vai facilitar a sua vida. E aí nós vamos aplicar o princípio da igualdade da troca de calor. Observa que tem 3 copos trocando calor. Tem o calorímetro, tem a água a 20 graus Celsius e tem a água a 50 graus Celsius. Então, o mais quente vai fornecer calor para o mais frio. Observa que a água a 20 graus Celsius está dentro do calorímetro. Então, a mesma temperatura da água é a do calorímetro. Então, colocando todos os dados numa tabela igual a essa, fica mais fácil. Então, veja que eu tenho a tabela representado aqui a primeira linha, massa, na primeira linha, na segunda coluna, massa. Temos o calor específico na terceira coluna. Temos a temperatura final na quarta coluna e temos a temperatura inicial na última coluna. Então veja que as unidades estão aí também representadas. Nós estamos à procura da temperatura do equilíbrio. Então temos o calorímetro, a água a 20 graus Celsius e a água a 50 graus Celsius, colocando todos os dados nos seus devidos lugares. Então o equivalente em água 35 gramas está aqui, a temperatura do calorímetro 20 graus Celsius, assim como a temperatura da água, que está a 20 graus Celsius, então ambos estão no mesmo recinto, no mesmo ambiente, então a temperatura deles são iguais, 20 graus Celsius. Massa da água fria, 115 gramas. Calor específico da água, tanto da quente como da fria, é 1. E a água quente, a massa dela é 300 gramas. Então, colocando isso na tabela e aplicando o princípio da igualdade das trocas de calor, nós temos aí, substituindo os dados, então no lugar de θ aí, que é a temperatura do equilíbrio, estou colocando θ, então equivalente em água 35 gramas, temperatura final menos a inicial, mais, então mais aqui, ó, 115, que é a massa da água fria, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, mais a quantidade de calor
da água quente, que é 300 vezes 1 vezes temperatura final menos temperatura inicial. Então, θ menos 50. Isso tem que ser igual a zero. Então, resolvendo isso aí para θ, nós vamos ter 35 vezes θ. Então, vamos aplicar a regra do chuveirinho, que vocês aprenderam lá com a professora de matemática. 35 vezes θ, menos 700, mais 115 vezes θ, menos 2.300, mais 300 θ, menos 115, 1.500, desculpa, menos 1.500. Isso tudo tem que ser igual a zero. Eu esqueci de tirar o parênteses aqui, ó, que pode tirar esse parênteses, mas não vai alterar nada não. Bom, agrupando todos os que tem θ, então 35 θ, 115 θ e 300 θ, nós vamos encontrar 450 θ. E agrupando todos os outros que não tem θ, menos 700, menos 2.300, então menos 700, menos 2.300 dá 3.000, negativo, menos 15.000 dá 18.000. Então, isolando aí o θ, vou ter 450 θ é igual a 18.000. Então, está multiplicando 450, vai passar dividindo. Logo, a temperatura do equilíbrio térmico é 40 graus Celsius. Então, pessoal, com isso nós concluímos esse exercício. Espero ter ajudado vocês, né? Então, se você gostou, se fez sentido para você, não esqueça de compartilhar, de dar o seu like. E uma frase aí para que você aí reflita. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma está certo. Henry Ford. Então, no mais, muito obrigado e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa.